Então, hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre o processo de humanização do homem, né? Partindo da primazia ôntica do trabalho, né? Um termo que é caro à tradição marxista, né? Sobretudo aqueles que seguem Georg Lukács, que é o meu caso, né? Mas a minha referência é Marx, né? Então, eu parto de Marx para fazer essa análise. É uma análise que se pretende, né, ontológica, e eu vou estar trabalhando, então, esse aspecto, o processo de hominização do homem por intermédio do trabalho, né? Tendo também como ponto de partida o livro de Engels, A Origem da Família, do Estado, da Propriedade Privada, e um pequeno, grande texto também do Engels, né? Ele é pequeno, mas ele é grande ao mesmo tempo, pela sua grandeza, né? Chamado A Transformação do Macaco em Homem por meio ou por intermédio do trabalho, né? Salvo engano. É claro que o Engels ele vai cometer alguns erros, porque a biologia daquela época era uma biologia de cariz, né, de semblante naturalista ainda, né? Ele ainda não tinha os adventos da microbiologia que temos hoje. As descobertas arqueológicas, paleoantropológicas, elas eram muito exângues, elas eram muito limitadas, e o Engels ele fez um belo ensaio, né? Então, vou partir dessa chave heurística para tentar sustentar aqui o que eu penso, né, acerca disso. E, em um segundo momento, a gente vai estar falando sobre o modo de produção asiático, né? Então, a gente vai fazer esses dois blocos, como o Manuel colocou. Então, vamos começar, né? Vamos partir aqui do início, né? O gênero Homo, né, ele se deslinda, ele se desgarra, né, de organismos que eram, eu diria que mais basilares, mais primordiais, né, que pertenciam à animalia, né, ao reino animal. Então, portanto, eles estavam mais próximos do animal do que do homem, né, do ser social. A arqueologia ela ainda não encontrou um elo perdido, né? E eu acho que a questão do elo perdido ainda é algo... Entrou aí a tela, Manuel. Depois, quando eu estiver falando... Beleza. A arqueologia ela ainda bate um pouco de cabeça com relação a isso, né? Qual seria, né, aquele primeiro hominídeo que teria dado origem ao gênero Australopithecíneo, né? Os Australopithecus, na verdade, eles não foram a gênese de tudo, né? Se a gente remonta, né, a 6 milhões de anos, a gente consegue chegar até aquilo que os paleoarqueólogos e paleoantropólogos vão chamar de Horrorim, né? Horrorim tugenensis, tá? Esse símio arborícola, né, provavelmente com uma terminação caudal, né, que saltitava de um galho para o outro, né, ele remonta a 6 milhões de anos, né? E seguindo, né, a evolução e a seleção natural, né, esse símio arborícola, né, ele vai dar origem àquilo que a gente vai chamar de Ardipithecus ramidos. O Ardipithecus ramidos ele remonta a 4,5 milhões de anos, tá? Então, o que a gente precisa anotar é o seguinte: os australopithecíneos, né, eles vão se manifestar sob diversas formas, sob variegadas formas, né? Existem de 6 a 7 espécies diferentes de australopithecíneos, tá? E aqui eu vou citar os principais, tá? Os principais, eles são o Afarensis, o Africanus, o Anameses, o Gari e o Sédiba, né? E dos australopithecíneos, vão se desgarrar aquilo que a gente vai chamar de parantropo, né? E vão existir 2 tipos de parantropo, que a paleoantropologia estuda hoje, que é o parantropo boisei e o Paranthropus robustus, né? Esses parantropos eles vão remontar a 2 milhões de anos, né? Dentre os australopithecíneos,
vão existir os especialistas e os generalistas. E o que isso quer dizer? Os australopitecíneos especialistas, eles vão se especializar em consumir um tipo de alimento muito próprio, né, daquela parte da África, aonde eles emergem, aonde eles afloram, né, que muitas das vezes são tubérculos, né? Então, esses australopitecíneos, eles vão, por vezes, fazer, né, a sua alimentação com base em coquinhos, em frutas, né, em raízes, né? Aí eu vou pedir o Manuel para mostrar aí a imagem do Paranthropus boisei, que era um especialista. Eu acho que ele já colocou na tela, se eu não estiver enganado, né? O Paranthropus boisei, ele é um Paranthropus, né? Muitos arqueólogos e paleoarqueólogos e paleoantropólogos vão considerar um Australopithecus, mais um Australopithecus, né? Mas já há essa diferenciação. O Paranthropus boisei, né, ele é um especialista. Por quê? Porque ele come mais carboidratos do que formas de vida, né? Isso não retira ele da condição de onívoro. Então, ele ainda se alimenta de pequenos animais, muito pequeninos, insetos, né? Alguns paleoantropólogos vão chamar de insetívoros, né? Vão dizer que eles se alimentam também de insetos, de cupins, né? Mas a análise da maxila, dos masséteres, né, do Paranthropus, revela uma musculatura, né, densa, né, que se liga, né, àquilo que a gente chama de crista sagital, que fica aqui no meio do crânio. Eu coloquei, eu acho que uma figura nesse slide, Manuel, está na parte da anatomia. Depois, se você puder botar aí para o pessoal ver, vai ajudar. Não, é o forame magno. A próxima, passa. Passa. Aí. Vejam só. Existe aqui, no Paranthropus boisei, uma crista sagital proeminente, né? E os músculos, né, mastigadores deles são bem espessos. Isso mostra o seguinte, que a par e passo que o Paranthropus boisei ele ia se desenvolvendo, né, a sua caixa craniana ela ia se tornando refém, né, do seu complexo mastigador, né, não se expandia. E, para além disso, né, a sua dieta ela era pobre em proteína, né? Então, esse complexo encefálico, né, ele vai demorar mais para se desenvolver, não é? A principal fonte de alimentação desse animal, né, vai ser os carboidratos, as raízes, os coquinhos, e por isso possantes músculos, né, exatamente para fazer o quê? Para fazer a mastigação, né? Se analisarmos também a caixa torácica do Paranthropus boisei, a gente vai analisar que, aí já é o Homo habilis, a gente vai analisar que ele possui vísceras, ele possui mais vísceras, né, do que os generalistas, que consomem proteína, né? Então, ele tem um maior dispêndio de energia na hora de executar a digestão, né, dos tubérculos, né, dos coquinhos, dos galhos, das folhagens que ele come, né? Então, parte da energia, né, é pouco aproveitada exatamente porque a digestão dele demanda muita energia, né? Então, o cérebro não se desenvolve, porque o cérebro ele é um órgão que demanda o quê? Demanda lipídios, ácidos graxos, proteína, né, açúcares, né? E o parantropo não consegue ingerir isso em quantidade suficiente, tá? O Paranthropus, ele se desgarra, tá, gente, de um australopitecíneo, de um australopiteco chamado Etiópicus, né, achado na Etiópia, e que remonta, né, a 3,2 milhões de anos, tá? Então, a gente vai ter o Australopithecus anamensis, que era um especialista, né, se desenvolvendo em Australopithecus aetiópicos, e o aetiópicos ele vai dar origem ao Paranthropus, ao gênero Paranthropus, né?
que vai dali se desgarrar o Boisei e o Robustus, tá? Por outro lado, né, vai haver e esse Australopithecus anamnesis, ele é um dos primeiros australopitecinos, isso também tem que ficar registrado, tá? O anamnesis, ele também vai dar origem a um outro Australopithecus, que vai ser o Afarensis. Ao Australopithecus afarensis pertence à ossada da Lucy, né? Foi batizado como Lucy em homenagem a uma música dos Beatles que estava tocando no momento, né? O Australopithecus afarensis, ele já é um generalista. O que significa dizer isso? Que come tanto carboidratos como também come carne, né? E o afarensis, né, nesse itinerário de ingestão proteica, né, ele vai se desenvolver para duas formas de australopitecínios, o africanos e o gari, né? Provavelmente, né, o gênero Homo, ele provém do Australopithecus gari, tá? E aqui a gente tem uma cena de carniceria. E aí? O Australopithecus gari, ele é um generalista e um carniceiro, tá? Então, o que significa isso? Significa que a África, ela se torna um buffet a céu aberto. Por quê? Porque a todo momento você está tendo ali animais morrendo, animais sendo abatidos por grandes felídeos, né? Guepardos, leões, tigres pré-históricos, né? Dessa fase primeva, né? O Paleolítico inferior, também conhecido como Pleistoceno. E o que vai acontecer? Esses animais, por serem dentes de sabre, né, eles não conseguem retirar toda a carne de um animal abatido. Então, fica muita coisa para trás, né? E o generalista, ele vai lá e revira, ele escarafuncha a carcaça, né? E por meio do consumo, né, de matéria decomposta, de matéria podre, né, alguns músculos que exerciam, né, uma atividade maceradora nos masséteres, eles vão se tornar músculos lisos, né? Eles não vão ser tão musculosos, hipertrofiados, robustos, né? E isso libera a caixa craniana do Australopithecus para crescer. O que eu estou falando aqui parece um pouco positivista, um pouco empiriocriticista, não é? Mas são provas legadas pela biologia que a gente não pode desprezar e a gente precisa avaliar isso, né, inerente, de forma inextricável da ontologia, né? A gente não pode dizer ainda que o australopitecínio trabalha, ele não trabalha ainda. Ele faz um processo de carniceria, se utiliza de elementos, né, que se encontram naturalmente pela physis, pela natureza, né, para tentar despender nacos de carne maiores, né, pedras toscas que muitas das vezes eles não afiam, nem lascam, né, e batem para tentar quebrar um osso e levar um botim daquela carniça, né, para o seu grei. São animais de grei, animais que vivem, né, em greis de dezenas, né, de australopitecos. Não há divisão do trabalho, não há uma teleologia ainda, não há nada disso. E mais tarde eu vou explicar o que significa tudo isso, tá? Então, há esse processo de carniceria, né? E há um crescimento natural do cérebro no australopitecínio, tá? Até que em 2,5 milhões de anos, né, deslinda-se, desgarra-se do Australopithecus gari, né, aquilo que a gente vai chamar de hominíneo, né? Então, tem início a aurora da humanidade, do gênero Homo, né? O que é que diferencia, né, o homem da fera? Se a gente retomar René Descartes, Descartes vai dizer que é a capacidade de abstração, a capacidade de pensar e a capacidade de duvidar das coisas, né? Não podendo o homem duvidar que pensa, porque o ato de duvidar já é pensar, né? Então, para o Descartes, o que separava o homem da fera era a res cogitans, né? A coisa pensante, né? E para o Descartes, a resistência ela estava sob o escrutínio consciencioso da mente, da consciência, do cogito, não é?
Então, para Descartes era a possibilidade de você pensar e se autoconhecer, tá? Daí a frase latina cogito ergo sum, penso, logo existo, né? No entanto, para mim, que parto da primazia ôntica do trabalho, o que diferencia o homem da fera é a capacidade de trabalho. E o trabalho, ele vai erguer o homem, ele vai erguer o ser social. Então, a primazia ôntica do trabalho possibilita o salto ontológico da fera ao ser hominado, né? É claro que a biologia ela interfere e as leis da evolução, da seleção natural, elas interferem e muito, não é? Mas é o potencial do trabalho que vai, eu diria que é o potencial do trabalho que vai permitir o homem qualitativamente retirar excedentes maiores, né? E conseguir garantir não somente a sua reposição mais imediata, como também a do seu grey, da sua totalidade genérica, não é? O Homo habilis, ele recebe essa alcunha de habilis, de hábil, porque ele é hábil em fazer algo, né? Ele é hábil em produzir ferramentas. Eu gostaria de que o Manuel colocasse lá na anatomia o complexo apendicular superior. Uma das coisas que o... Para aí. Uma das coisas que o Australopithecus ele tinha era a questão da bipedia, né? Ficar bípede ajudou muito. Por que ajudou muito? Porque o bipedalismo ele traz o foramen magno, que é exatamente esse orifício que fica na parte occipital do crânio, ele traz para o centro, né, da cabeça. E junto a isso vem o que? Vem a coluna vertebral. Né? A coluna vertebral ela passa a se situar no centro da base bipedálica. E isso vai liberar o quê? Vai liberar as mãos, aquilo que a gente pode chamar de cíngulo do membro superior, ou a gente pode chamar também de complexo manoplário braquirraquidial, ou complexo apendicular superior. Manuel, coloca aí, por favor, na foto do complexo apendicular superior. O que o bipedalismo possibilita? A liberação das mãos, a liberação, né, do manguito rotador que faz esse movimento de abdução do ombro, né? O pronador redondo, o músculo palmar, deixa aí, o movimento de pinça, né? A rotação, né, do punho, né? Tudo isso a bipedia vai possibilitar. Outro sim, a bipedia ela permite a termorregulação do sangue. Quando o sangue ele circula pelo crânio, né, ele vai circular em uma temperatura mais amena, né? E o homem sendo bípede, vai existir menos pressão, né, sendo exercida sobre o seu crânio, né? Então a bipedia ela libera as mãos e com as mãos libertas o homem ele começa a engendrar pores teleológicos. O que é teleologia? Teleologia vem da palavra grega telos, que significa finalidade. Então significa que o homem ele tem uma prévia ideação, né, daquilo que ele pode exercer enquanto objetivação, enquanto trabalho. Não é? Então, antes do homem lascar a pedra, antes dele lascar o sílex, ele imagina a ferramenta, ele imagina o vir a ser da pedra. E o que é essa objetivação? Essa objetivação ela é a impressão de forma objetal num elemento que existe exógeno ao ser do homem, que exige fora do ser do homem, do qual o homem se apodera e imprime, por intermédio do trabalho, por intermédio de seus membros psicomotrizes, das suas mãos, forma o quê? Forma de objeto numa matéria que está posta, está despojada na physis. Então ele se apodera da pedra e da pedra ele faz saltar uma lâmina, não é? E essa lâmina, ela não somente alavanca a sua individuação no devir, no vir a ser, mas outro sim, alavanca também a totalidade do gênero humano. Por quê? Notem isso. Manuel,
Põe aí na foto do Chopper, por favor, que é uma ferramenta, tá lá no bloco das ferramentas. Aí. Não, acho que passou. Passa depois, Manuel. O homem, ele vai... Aí, isso aqui é um chopper, isso aqui é uma das primeiras ferramentas feitas pelo Homo habilis, né? O Homo habilis, ele é o primeiro que começa a trabalhar a pedra, né? E as artesanias líticas do Homo habilis se situam em Olduvai, na Tanzânia, né? As primeiras. A gente pode chamar de Garganta de Olduvai. É lá que vai haver uma artesania lítica, e o Homo habilis, ele vai inserir, né, essa forma objetal nessas pedras que podem ser sílex e até seixos, tá? O chopper, ele é exatamente o quê? Um cutelo primitivo. Essa parte arredondada, ela segue a ergonomia da mão. É para o cara pegar isso daí e ele utilizar o quê? Ele utilizar o movimento, né, do manguito rotador para conseguir quebrar um osso. Não, ainda não. Para conseguir quebrar o osso, né? E por que ele tem que quebrar o osso? Porque ele consegue acessar o tutano, né, que está no interior do osso, né? E esse tutano ele vai dar uma descarga de lipídios, de proteínas, né, que vai possibilitar o homem se hominar com uma melhor qualidade, né? Então, notem isso. Essa ferramenta é uma ferramenta muito tosca, mas o Homo habilis ele consegue já fazer essa ferramenta, ele já consegue enxergar o chopper na pedra, não é? E, ademais, ele vai engendrar uma série de outras ferramentas, como raspadores. Os raspadores, eles servem para raspar o bordo da pedra, né? E quando você lasca uma pedra na outra, né? Com o bordo da pedra raspado, né? Ele consegue fazer uma lascagem precisa da pedra, né? Ele consegue bater em 90 graus, né? E causar a fissura exatamente aonde tem que ser causada. Notem que é uma ferramenta que é lascada somente de um lado. É uma ferramenta lascada somente de um lado, ela não é bifacetada, né? Então, isso aqui são os primórdios do trabalho, da objetivação da physis, tá? E quem vai engendrar isso é o Homo habilis, por isso que ele é hábil. Ele é hábil em quê? Em produzir, em plasmar ferramentas de pedra, tá? Após o Homo habilis, né, por volta, né, de 2,3 milhões mil anos, vai surgir aquilo que a gente chama de Homo ergaster. Homo ergaster. O Homo ergaster, né, ele tem uma antropomorfia menos simiesca. O que significa isso? Características no rosto, no seu semblante, né, na sua morfologia, que remetem menos ao símio, né, e se aproximam mais de nós, Homo sapiens, né? Então, o que vai começar a destoar, né, dos australopitecíneos? No ergaster, porque o Homo habilis ele ainda é muito primordial, ele ainda é muito primevo, ele é quase que aquele elo de transição do australopitecínio para o homem, né? Para o que é o homem, né? O Homo ergaster ele já tem uma mandíbula menos prognata. O que significa isso? Uma mandíbula menos voltada para frente. Manuel, você pode colocar naquela foto que tem a diferença entre os crânios mais para trás, eu acho. Ele tem a mandíbula menos prognata, né? Ele tem a testa mais lisa, não é? Ele tem os polegares opositores, a mão muito similar à nossa, não é? E, ademais, a sua postura assume uma bipedia que vai para além da bipedia parcial. O australopitecino ele tinha uma bipedia parcial. O Homo ergaster ele já tem uma bipedia integral. Aqui nesse esqueleto a gente consegue ver a encefalização do homem, né? Do Australopithecus africano para o Paranthropus boisei, para o Homo habilis. E notem que o Paranthropus boisei ele é um especialista, né? O Homo habilis ele parece ter a mesma quantidade de cérebro que o Paranthropus boisei, mas a crista sagital ele não possui,
Notem aqui, ó, a crista sagital do Paranthropus bois é muito mais proeminente. Os dentes do Paranthropus, eles são dentes de mastigação de nozes, de coquinhos, né? O nosso dente, os cortadores, os caninos, eles se desenvolvem de uma forma diferente. A face do Paranthropus e do Australopithecíneo é projetada para frente. A do Homo habilis, ela já começa a recuar. Por que começa a recuar? Porque esse integrante do gênero Homo, ele já faz a utilização de lascas de pedra para retirar nacos de carne. Então, ele não precisa tirar um naco de carne de uma carcaça dando mordida, né? Então, a sua mandíbula faz o quê? Ela recua, né? Outra questão. Imaginem que isso aqui seja o crânio, né? Aqui você tem o foramen magno, né? O foramen magno, no Paranthropo e no Australopithecus, ainda não está totalmente centralizado. No hominíneo já está totalmente centralizado. Ele já fica o quê? Já fica no centro, né? Então, isso indica o quê? Isso indica uma bipedia que é integral, não é? E com a bipedia integral, o movimento de braquiação ele é atrofiado. Manuel, volta naquela primeira imagem lá que eu mostrei. Na primeira imagem dos slides. O movimento de braquiação é o quê? É a capacidade de você saltar de uma árvore a outra. É esse movimento aí, ó. Esse movimento é o que a gente chama de braquiação. Isso está atrofiado no homem. Por quê? Porque o homem ele se torna um primata ambulante da savana. Por que o homem se torna bípede, né? Para liberar os membros superiores, sim, mas para conseguir ver por detrás também da relva, para ver por detrás da vegetação. Porque, por vezes, ele precisa fazer o quê? Uma carniceria, e o predador, um megantério, um ginofélis, que era um felino dente de sabre, está ali dormindo. Então, ele precisa ver por detrás, do mato, da savana, para ver se não há nenhum felino, nenhum grande felino ali, né? Então, esse movimento de braquiação, ele é atrofiado, né? E o planeta Terra está passando por glaciações, por eras do gelo nesse momento, tá? As glaciações elas vão estender um imenso fractal de gelo, né, por de cima da Europa, né, e das calotas polares, e isso vai concentrar água dos oceanos nessas calotas, né? Então, o nível do mar ele vai descer, né, e as regiões próximas à linha do Equador e aos trópicos, né, vão se tornar desérticas. Então, o deserto do Saara ele vai ser muito mais implacável nesse momento e maior, inclusive, chegando até a parte inferior da África, do que seria hoje, não é? Então, isso vai inserir uma modificação climática e uma modificação também nos biomas. As árvores, né, de copas largas, elas entram em declínio e você tem o quê? Você tem um ambiente de savana dando lugar à África, não é? Então, esses primatas que se tornam bípedes e depois vão dar origem ao gênero Homo, eles precisam descer das árvores, das copas das árvores e se tornar primatas ambulantes, né? E os generalistas vão se tornar carniceiros. Os especialistas, como o Paranthropus bois, eles vão encontrar extinção, sobretudo durante a glaciação, o período da glaciação, que aí, de fato, a vegetação ela fica escassa, a alimentação, os tubérculos ficam escassos e ele vai sucumbir. Agora, o generalista, que faz a atividade da carniceria, ele vai conseguir se autorrepor e vai dar o próximo salto, né? O que seria o gênero Homo, né? Então, eu falei do Homo habilis, o Homo ergaster. O Homo ergaster ele vai engendrar um novo tipo de ferramenta, né? Eu falei aqui do chopper. O ergaster ele vai engendrar aquilo que a gente chama de cultura aucheliana, né? Ou bifacetada, ferramentas de pedra bifacetadas, trabalhadas de um lado e do outro, né? E esses machados de mão bifacetados, vê se você consegue achar aí, Manuel, essa aí. Esses machados de mão bifacetados, eles são muito mais eficientes do que o chopper, né? Sobretudo para você acessar áreas da carniça que aquele machado desajeitado, que toma quase a mão toda e sem ponta,
né, não possui, né? Essa ferramenta, esse biface, né, ele vai começar a ser utilizado pelo Homo ergaster e nós, Homo sapiens, vamos aprimorá-lo, né? Vamos aprimorá-lo, arrancando lascas que se estendem, inclusive, até o meio, até o veio, até o leito rochoso da pedra, né? E essa técnica de microlascagem, ela passa a ser feita por percussão, né? Aqui ainda está o ergaster, ele já descobre isso, o erectus aprimora isso, o Homo erectus, né? E o instrumento de percussão muito utilizado era o chifre de cervo, né? E também materiais macios, como os galhos, né? Porque o que acontecia? A lasca de sílex, ela encravava no galho, e o galho, fazendo uma pressão em 90 graus, ele fazia uma fissura na pedra que levava até o leito rochoso, não é? Então, esse processo de objetivação da ferramenta de corte, né, isso vai possibilitar o homem se adaptar às intempéries, né, e também tirar maior proveito da atividade carniceira, tá? E nós vamos utilizar essa ferramenta por muito tempo, até 40.000 AC, né, que a gente vai chamar de período mesolítico. O homem vai se utilizar desse tipo de biface até o mesolítico, tá? Para vocês verem como que isso era eficiente, era deveras eficiente, tá? Então, o Homo erectus, ele é o grande gênio da pré-história. Por que ele é o grande gênio da pré-história? Porque ele vai ser a espécie responsável por descobrir o fogo, né? Por descobrir, por dominar a tecné que faz surgir o fogo, tá? E vai utilizar o fogo na gastronomia, vai utilizar o fogo para melhorar o seu equipamento extracorpóreo, como colocaria o Gordon Childe. Gordon Childe, para quem não sabe, foi um paleoantropólogo e paleoarqueólogo marxista que vai exercer forte influência sobre Georg Lukács, né? Sobretudo, Lukács, para erigir a sua concepção acerca do salto ontológico, né? Ele vai recorrer aos escritos do Childe. Tá? O que é o salto ontológico? O salto ontológico, ele é o desgarramento de uma instância primordial do ser a outra, né? Então, o ser orgânico, ele se desgarra do ser inorgânico. E o ser social, ele continua a ser um ser orgânico, mas ele se desgarra da animália, do reino meramente mediado pela pulsão e pela instintualidade, ele se torna um ser objetivante que trabalha, né? E, para além disso, ele faz o mundo natural se tornar a morada humana, tá? Da natureza natural, né? Surge a civitas, surge a civilização. A gente vai ver isso de uma forma melhor colocada no segundo bloco, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre, né? Então, notem isso, o Homo erectus, ele vai dominar o fogo e ele vai reproduzir o fogo por intermédio do trabalho. O fogo é um processo de objetivação da matéria orgânica, morta, seca, né? Que por intermédio da fricção produz um lume, produz uma chama. Quando a serragem em alta temperatura, ela, em contato com a mecha, ela faz um processo de combustão, tá? Então, o Homo erectus, ele vai utilizar o fogo para coccionar o alimento. O Homo erectus, ele, além de ser um mega predador, coisa que o ergaster e que o habilis não era, e tampouco os australopitecíneos, ele continua um sarcófago. Ele continua fazendo a sarcofagia. O que significa isso? Sarcofagia, do grego sarcófago, comer carne. Mas comer carne morta por outros animais. Então, o Homo erectus ainda é um carniceiro também, mas ele também é um mega predador, né? E utiliza o fogo como arma, como repertório armamentista para conseguir caçar as suas presas, tá? E ele vai ser o cara que vai descobrir também aquilo que a gente chama de resina de bétula. A resina de bétula, quando você embebeda uma madeira ou uma mecha com resina de bétula, e resina de pinheiro também serve, e coloca fogo, não é?
aquele fogo ele se mantém vivo, mesmo embaixo de chuva, tá? Então, o fogo, ele é descoberto por acidente, talvez pelo Homo ergaster, descobre-se o fogo, né? Agora, o processo de objetivação do fogo é um processo, teleológico, né? Que depende de trabalho e de teleologia, né? O Homo erectus, ele reproduz, tá? O movimento imanente, o movimento concreto da physis na mente, né? Ele tem uma ideação prévia de como aquele fogo emerge, de como aquele fogo abrolha, tá? E ele pondo os seus membros psicomotrizes, o seu complexo apendicular superior, sob o escrutínio consciencioso da mente, da razão, ele consegue plasmar, objetivar, por intermédio do trabalho, o fogo. E o que o fogo faz? O fogo torna a digestão da carne melhor. Ele potencializa a absorção de proteínas, ácidos graxos, lipídios, pelas microvilosidades no intestino. Outro sim, ele torna o carboidrato também melhor digerível, né? A ação da amilase, que é uma enzima que está contida na saliva, age melhor no carboidrato quando coccionado, né? Então, o ato de cozinhar muda tudo, inclusive o Homo erectus, ele vai ter o feitio esguio da cintura, aquilo que Engels vai chamar de linha moderna da cintura. Porque, veja só, se você consegue absorver mais proteínas, mais vitaminas, mais nutrientes, né, que são previamente coccionados, você precisa de menos vísceras para fazer a digestão daquele alimento. Então, a caixa torácica do homem, ela modifica, ela vai assumindo o formato de chave triangular, tá? E o que significa isso? Ele atinge a moderna linha da cintura que temos hoje. Provavelmente, o Homo erectus ele foi um hominíneo alto, que tinha de 1,80 m para cima. Os fósseis mostram isso, tá? Ademais, o que vai acontecer também? Quanto menor a sua caixa torácica, mais esguia, né, maior o seu potencial encefálico, maior o seu cérebro, né? Nós temos 2 vezes mais cérebro que o Homo erectus, né? Mas o Homo erectus, o seu potencial encefálico, ele não pode ser desprezado. Isso também, claro, não tira... Volta aí, Manuel. Volta aí, Manuel. Isso também não tira o Homo erectus da condição de ser caçado. Ele ainda continua a ser caçado, tanto o ergaster como o erectus, pelos grandes felinos dente de sabre, né, como o Dinopheles, o Megantério, né, e exatamente o potencial de organizar-se em frátria, né, em clãs, que consegue repelir esses animais, se utilizando, inclusive, né, de armas como as lanças feitas de madeira, que têm as suas pontas endurecidas no fogo. Elas são desbastadas e depois são endurecidas. Legal? Então, depois do erectus, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma subdivisão. O erectus ele vai se desenvolver, tá? Na Ásia e na Europa, o erectus é o primeiro, inclusive, a colonizar a Ásia. Ele vai sair do continente africano por volta de 1.900.000 anos, tá? Coloniza a Ásia, coloniza parte da Europa, né? Ele consegue adentrar a Europa por aí ainda não, aí eu só vou utilizar quando falar do crescente fértil. Ele coloniza a parte da Europa atravessando o Bósforo, tá? E o que vai acontecer? Ele vai se desdobrar no Homo antecessor, ou homem antecessor, tá? Em 900.000 AC, tá? O Homo antecessor, tá? Ele vai se heidelbergense em 700.000 AC, e o heidelbergense ele vai se subdividir em homem de Denisova, que surge a 600.000 AC, e em Homo sapiens neanderthalensis, ou Neandertal, que vai surgir em 400.000 antes do presente, né?
Então, o Homo sapiens neanderthalensis ele vai ser o grande antagonista, o grande rival do Cro-Magnon, do Homo sapiens moderno, né? Eu e vocês que estão aqui me ouvindo, né? Na África, o Homo erectus ele vai sofrer uma modificação, uma mutação, ele vai evoluir, tá? Para o homem de Cro-Magnon, ou Homo sapiens moderno, tá? E não vai ser algo assim, tipo, sim, Salabim, agora eu sou Cro-Magnon, não é isso. Ainda vão existir Homo sapiens ainda muito primitivos, né? Então, um processo demorado, né? E os fósseis mostram isso, né? Então, você vai ter um Homo sapiens primitivo e um Homo sapiens que vai se tornando cada vez mais polidos em sua antropomorfia, em sua feição moderna, tal como a gente tem hoje, tá? Então, o que acontece? Em 350 mil anos, tá? Antes do presente, provavelmente por volta disso, surge o Homo sapiens moderno, né? E o grande prélio com Neandertais vai ocorrer a partir do ano 110, tá? Antes do presente, quando o Homo sapiens ele consegue cruzar, tá? Do Egito para o Oriente Próximo, né? Então ele vai se deparar, né, com as primeiras frátrias, os primeiros clãs neandertais, provavelmente na região de Israel e da Palestina, né? E depois esse confronto ele se acirra quando o Cro-Magnon ele cruza o Bósforo, né? E se depara com os neandertais na Europa, tá? Acerca da cultura material do Cro-Magnon, né? O Cro-Magnon ele vai ter todo um equipamento extracorpóreo desenvolvido, inclusive a nível espiritual, tá? Isso é visto na cultura material deixada pelo Homo sapiens moderno e não é tão visto no homem de Cro-Magnon. O que significa isso? Significa que o homem ele se relaciona magicamente com os objetos que ele urde por intermédio do trabalho. Então, ele dá um sentido cerimonial, ritualístico, não é? À sua indumentária, né? Ao seu instrumento de música, às suas flautas de osso, aos seus botoques, aos seus tulumpes, aos seus cordões de contas, né? Ao seu machado, né? Às suas armas de abate. O homem de Cro-Magnon, ele consegue abater as presas, inclusive, a longa distância, utilizando-se daquilo que a gente vai chamar de propulsor, tá? Vai desenvolver inúmeras indústrias líticas, desde da cultura auxeliana até a cultura magdaliana, né? Eu não coloquei fotos da Magdaliana, vocês me perdoem, né? Mas existe uma próvida indústria lítica, né, que se arrasta desde a África até a cultura Clovis na América do Norte, a cultura Folsom, né? Os neandertais eles vão ser especialistas no lascamento da pedra também, vão trabalhar muito bem a pedra, não é? E a cultura neandertalensis é o que a gente chama de musteriense, né? A cultura musteriense ela mantém uma plataforma rochosa, né, no meio do bordo lascado que é bifacetado, né? Eu acho que eu botei uma foto aí, depois, Manuel, se você puder procurar aí. Aí. Notem que existe um leito rochoso no meio da ferramenta, né? E os bordos são lascados de forma bifacetada, né? Isso são as ferramentas erigidas pelos neandertais, que eram mestres da pedra também, mestres do fogo, inclusive começaram a enterrar os seus queridos primeiro que nós, tá? Até porque também eles surgem no mundo de 100 a 50 mil anos antes, tá? Do que nós, Cro-Magnons, Homo sapiens modernos, né? Então, isso dá a entender que os neandertais eles tinham um culto anímico, né? As forças da natureza, eles acreditavam num tipo de vida após a morte, eles tinham, sim, uma ideia, né, de além-plano, de além-mundo, né? E isso fica manifestado nos enterros, né? No entanto, os neandertais, isso são os paleoantropólogos da área da psicologia, dizem que eles não conseguiam fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eles se concentravam em lascar pedra, em costurar e coser, né, vestes de couro,
em fazer polainas para conseguir caminhar sobre a neve, não é? Foram mega predadores da megafauna, dos rinocerontes lanudos, dos mamutes, não é? Então, os neandertais eles também foram bastante sofisticados, inclusive tinham mais massa encefálica que a gente, tá? Por isso, aquela protuberância, aquele prognatismo na crista da órbita aqui, tá? No entanto, o seu meio de se relacionar com o cosmos e com a própria frátria, com a própria generidade neandertalensis, era diferente de como nós fazemos, né? E o Cro-Magnon conseguia abater animais a longa distância com esse propulsor, né? E alguns especialistas já dizem que o Cro-Magnon, nessa época do Mesolítico, né, já também tinha domínio do arco e da flecha, né? Coisa que o Neandertal não descobriu. Então, trouxemos também germes, gripes primitivas, né, que podem, por certo, também ter extinguido o Neandertal. Em 2005, foi achado um híbrido Neandertalensis e sapiens, com características na sua antropomorfia e nos seus ossos, que remetem aos Neandertais e aos Homo sapiens, né? Então, provavelmente, nem tudo foi guerra. Nós também tentamos nos miscigenar com eles, né? Não sabemos se o nosso gene dominante suprimiu ou suplantou o gene neandertalensis, né? E se conseguimos dar seguimento, né, a essa espécie miscigenada, que seria todos nós, né? Ou se de fato isso não era possível que eles se desenvolvessem e dessem prole, né? E, portanto, foram extintos pelo Homo sapiens, né? O que fica claro é o seguinte: nessa época, duas glaciações ganharam tônus nesse momento no mundo, que foi a glaciação de Riss, né, que vai de 300 mil a.C. a 250 mil a.C., portanto, época em que tanto o Homo sapiens moderno quanto o Neandertal já existiam, tá? E depois a gente vai ter a glaciação de Wisconsin. A glaciação de Wisconsin, ela vai de 110 mil AC a 10 mil AC, né? E o fractal de gelo, ele se alastra sobre a Europa, o nível dos oceanos desce, o Mar Vermelho ele fica muito salgado, né? E vai haver um estreito. Manuel, por favor, coloca naquele mapa da África que eu desenhei. Vai haver um estreito chamado Estreito de Bab el-Mandeb, que liga aqui essa região da África, que é a Eritreia, até o Iêmen. Então, provavelmente, nós, Homo sapiens, colonizamos o continente asiático. Os erectos já tinham feito isso há muito tempo atrás, mas nós, Homo sapiens, tá? Saímos da África, de fato, por volta de 80 a 90 mil anos, por esse estreito de Bab el-Mandeb, porque com a descida do nível do oceano, sobretudo do Mar Vermelho, estendeu-se aqui uma ponte de terra. Então, a gente colonizou o Iêmen, né? E dali a gente foi para a Oceania, foi para a Mongólia, China, Índia e etc. E depois houve um novo êxodo, né? Por volta de 60 mil anos, 50 mil anos, né? Que passou ali pelo Egito, aonde hoje ficaria o canal, não é? Ligando, né, o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Passamos por ali e colonizamos a Europa, né? E teve esse prélio com o Neandertalensis, né? Então, aqui, gente, eu encerro a minha explanação. Peço desculpa que não foi tão completa quanto eu queria, né? E nem teria como, porque a gente tem 1 hora só para falar desse bloco, né? Agora, esse processo de hominização, ele se dá por intermédio do quê? Se dá por intermédio do trabalho que dá acesso ao homem ao quê? A excedentes de carniceria cada vez maior, né? A formas de ferramenta que possibilitam ao homem, segundo Marx, nos Grundrisse, a redução drástica das barreiras naturais, não é? O manuseio do fogo, né? E, inclusive, a sua propagação, não é? Inclusive, urdir vestes, né? Para suportar o frio,
né, da Europa durante a glaciação de Wisconsin, tudo isso é trabalho. As primeiras agulhas, as pinturas rupestres já são uma forma toda especial do homem se comunicar com aquilo que ele caça, que só é caçado e abatido graças às ferramentas, às indústrias líticas que ele engendra, né, nesse processo objetivante da pedra, do chifre, da madeira, não é? Então, isso possibilita, né, o nosso triunfo enquanto espécie, né, sobre o reino animal. Né? E agora a gente pode abrir para pergunta.